Fala, meu povo! Tranquilo? Estamos nós aqui novamente para falar de alguns assuntos que são muito importantes para vocês. Dentre esses assuntos, o da vez agora vão ser domínios morfoclimáticos brasileiros. E o que é isso? O domínio morfoclimático brasileiro é a característica de vegetação que eu vou encontrar em determinado lugar. E essa característica de vegetação, ela vai alterando dependendo das características físicas que a gente for encontrar naquele lugar. Como assim características físicas? Clima, solo, relevo, todo esse conjunto de fatores vão fazer com que você tenha determinada vegetação em determinada localidade. Dentre os domínios morfoclimáticos que a gente pode evidenciar, apontado por Aziz Absaber, o primeiro é a floresta amazônica. A floresta amazônica é a maior floresta tropical do mundo, riquíssima em biodiversidade e também com grandes estratos. Bacana! A vegetação, de modo geral, ela pode ser classificada em arbórea, ou seja, vegetação de grande porte, arbustiva, vegetação de médio porte, arbustos, e herbácea, vegetação rasteira. No caso da floresta amazônica, eu encontro a maior parte da região, na maior parte da área, vegetação arbórea de grande porte. Outra característica muito importante da área da floresta amazônica é a sua riquíssima biodiversidade. Outra coisa, é uma floresta latifoliada. E o que significa dizer uma floresta latifoliada? Significa que ela possui folhas grandes, largas. Ela vai ser responsável por liberar bastante umidade, bastante evapotranspiração. Boa parte dessa umidade é carregada pelos ventos. Ela vai se chocando com os Andes e volta para o Brasil. Esse movimento dessa massa de água, que é liberada pela vegetação, que é a evapotranspiração, carregada pelo vento, bate lá nos Andes e depois vem para cá, o nome que eu dou para isso é rios voadores. Esses rios voadores, eles chegam no Brasil, passando pelo centro-oeste, chegando até o sudeste, ou seja, parte da umidade, parte da chuva que cai na região sudeste é derivado da umidade que é liberada pela floresta amazônica, ou seja, o desmatamento da floresta amazônica causa impactos severos na América do Sul de modo geral, porque a umidade reduz para essas localidades. Um exemplo, região sudeste. Então a gente viu agora aqui que a região da floresta amazônica é uma floresta riquíssima em biodiversidade, é uma floresta arbórea. Ela pode ser dividida em 3 áreas. Quais são essas 3 áreas? Existe a área da terra firme. Terra firme é a parte da floresta amazônica onde você tem um solo mais seco. Ela fica mais distante dos rios. Várzea é uma área que fica ali próximo da área de inundação dos rios. Então ela vai passar período mais seco e período mais úmido, dependendo do período do ano de maior umidade, onde esse rio vai transbordar, chegando até essa região. E também tem a área de Igapó. A área de Igapó é uma área que está sempre inundada. Lá eu encontro vegetação hidrófila. O que é vegetação hidrófila? É aquela vegetação que vai existir em área úmida. Bacana? Em área alagada. Exemplo que eu dou para isso, Vitória Regia. Bacana? Outra coisa importante, o solo da floresta amazônica, ela funciona em conjunto com a vegetação. Ou seja, desmatou a vegetação, babou, eu tenho o empobrecimento desse solo. Como assim? Queda das folhas. Essas folhas, quando caem da copa das árvores, ela acumula no solo. E esse acúmulo de vegetação no solo, ela vai se decompondo, vira matéria orgânica para o solo. Ou seja, se você desmata, não existe mais essa cama de folhas no solo. Essa cama de folhas do solo se chama serrapilheira. Show de bola! Outro tipo de domínio morfoclimático que é possível encontrar aqui no Brasil é o cerrado. O cerrado fica ali em áreas no centro-oeste brasileiro, área central do Brasil. E qual vai ser a característica do cerrado? Lá eu tenho uma vegetação que é conhecida como caducifólia. O que é uma vegetação caducifólia? É aquela vegetação que cai, caduca. E por que ela vai caducar?
por causa da variação de umidade e temperatura verão e inverno. Na área da floresta amazônica não existe vegetação caducifólia. Lá encontra uma vegetação que é perennifólia. Bacana! Outra característica da área do Cerrado é uma vegetação que tem uma raiz profunda, casca grossa, galhos retorcidos, para se adaptar ao período do ano, que é o inverno, que tem menor umidade. E para que ela consiga ainda resistir em pé, ela vai e capta a água dos lençóis freáticos. Outro domínio morfoclimático, caatinga. Característica da caatinga, ela é encontrada no sertão nordestino. Beleza, é a área seca, é uma área que talvez alimente o estereótipo de muita gente, solo empobrecido, rachado. E a característica principal que eu vou encontrar na área da caatinga é uma vegetação que é xerófila. E o que significa uma vegetação xerófila? Uma vegetação que acumula água. Pensa, pô, estou falando de um sertão, estou falando de uma área seca. Então, para que essa vegetação consiga se adaptar a uma área seca, que é o natural da área da caatinga, do sertão, então ela precisa acumular água no caule. Para que ela consiga acumular água no caule, o que ela vai fazer? Abandonar as folhas. Quando abandona as folhas, lembra que a gente disse do cerrado, isso é caducifólia. Eu abandono as folhas. E por que a xerófila, a vegetação da caatinga, a vegetação da área do sertão, ela vai abandonar as folhas dela, para que ela não tenha perda de umidade pela evapotranspiração. Se ela tivesse as folhas, ela perderia umidade pela evapotranspiração e não conseguiria acumular água dentro dela. Então a vegetação que é caducifólia é uma vegetação que é xerófila, é uma vegetação espinhosa, é uma vegetação que eu encontro folhas que são aciculifoliadas, ou seja, em formato de agulha fina. Bacana! Outra vegetação que eu encontro aqui dentro do Brasil, Mata Atlântica. Talvez tão importante quanto a área da floresta amazônica. E qual vai ser a importância, as características da área da Mata Atlântica? Ela é o primeiro hotspot brasileiro. Anota o que significa dizer que eu estou falando o que é um hotspot. Hotspot é uma vegetação que tem espécies endêmicas. O que são espécies endêmicas que só são encontrados naquela localidade. Então eu tenho espécies endêmicas em processo de extinção pela grande deterioração, pelo grande desmatamento que ela sofreu ao longo do tempo. Mata Atlântica, ela é encontrada no litoral brasileiro. No projeto original, em Natura, a Mata Atlântica ela ia do Rio Grande do Norte até o Rio Grande do Sul. Mas ela foi sendo desmatada ao longo do tempo por causa da ocupação, por causa da urbanização. Bacana! Característica dela, ela também é latifoliada, com folhas grandes, largas. Ela também vai ser perennifólia. Bacana? Ela vai ser uma vegetação que é ombrófila. O que é vegetação ombrófila? Uma vegetação que está em área de bastante umidade. No caso da Mata Atlântica, é uma floresta ombrófila aberta, mista. No caso da área da floresta amazônica, é uma área de floresta ombrófila densa, fechada. Bacana! Outro domínio morfoclimático que é possível observar aqui no Brasil, pradaria. Pradaria é encontrado no extremo sul do Brasil, dentro do Rio Grande do Sul. Beleza! Característica da área da pradaria, vegetação herbácea, rasteira, suave. Apesar de levar um estereótipo de uma região que tem pouca diversidade natural, mas existe muita diversidade natural na área da pradaria. Beleza? É uma área com grande campão, como se fosse um grande pasto a céu aberto. Show de bola! Uma coisa importante, se eu tenho hotspot na área da Mata Atlântica, é o primeiro, existe o segundo hotspot no Brasil. Qual é? Coloca nos comentários para ver se vocês sabem, mas eu vou falar no final do vídeo também. Beleza? Outro domínio morfoclimático que existe no Brasil, araucária. A araucária encontra ali um pouco dentro
do Sudeste, um pouco dentro do Sul. Ela vai ser encontrada em áreas de maior altitude, áreas onde eu tenho um clima mais ameno. Característica área da pradaria, vegetação arbórea também, sendo que com menor variação de espécies comparado à Mata Atlântica e comparado à Floresta Amazônica. Beleza, foi desmatada pra caramba por causa da indústria de papel, celulose e também por causa da indústria moveleira. A Aziz Absaber, quando classificou os domínios morfoclimáticos brasileiros, ele apontou que existem áreas de transição. O que são áreas de transição? São áreas onde a vegetação vai alterando e mudando aos poucos, assumindo depois características específicas de determinada localidade. Dentre as áreas de transição que existem no Brasil, a gente pode apontar Mata dos Cocais. A Mata dos Cocais, uma vegetação que fica entre a Floresta Amazônica, o Cerrado e a Caatinga. Então, quando vai tendo a mudança aos poucos da característica de vegetação da Floresta Amazônica para a Caatinga e para a área do Cerrado, essa vegetação que tem no meio é a Mata dos Cocais. Ela vai assumindo algumas características interessantes ali. Vegetação importante, característica importante dentro da Mata dos Cocais. Primeiro, vegetação arbórea. Depois, exemplos de vegetação que eu encontro dentro da área da Mata dos Cocais. Babaçu e carnaúba são espécies importantes que eu encontro lá. Atividade econômica importante que é realizado nessa região, o extrativismo, principalmente. Uma outra área de transição que é muito importante para a gente é o Pantanal Mato-Grossense, a maior planície alagada do mundo. Bacana! Atividade econômica importante na área do Pantanal, pecuária. A novela Pantanal, para quem acompanhou um pouquinho, colocou algumas características importantes dessa região. É uma floresta que é conhecida como complexa, porque eu ali encontro vegetação arbórea, arbustiva, herbácea, uma grande riqueza natural. Certo? Tranquilo? Coloquei aqui algumas características importantes e interessantes para saber sobre domínios morfoclimáticos brasileiros. Tranquilo? Anota, vai dando print nas informações que vão aparecendo para vocês e depois vai subindo mais vídeos e acompanha, dá aquela comentada, dá aquela curtida. Valeu? Tchau, tchau. E aí, conseguiram matar onde fica o segundo hotspot do Brasil? Acertou quem disse Cerrado. O Cerrado é o segundo hotspot e foi sofrendo muito desmatamento ao longo das últimas décadas por causa do avanço da agropecuária, produção de soja e também da pecuária. Beleza? Valeu!